Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, canal de histórias, histórias que eu conto aqui pra você. E pra quem não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e bora então para mais uma história. Hoje eu vou contar a história de Marcele, que se envolveu com o professor de matemática. Marcele, ela ia para a escola, mas ela ia para a escola só para namorar. E ela repetiu vários anos, ela estava no ensino médio, todo mundo passando, as amigas já estavam no final, já estavam no terceiro colegial e ela estava no primeiro, porque ela não entrava na aula para ficar com os meninos. Ela era muito namoradeira, Marcele. E aí ela sempre repetia de ano. E teve um ano que ela falou: não, agora esse ano eu tenho que parar com isso, eu tenho que terminar, porque senão eu vou ficar velha aqui e não vou sair dessa escola, né? Então ela decidiu estudar, pegar, né, nos livros e estudar. Só que o destino preparou uma pegadinha para ela, que ela foi para a escola, já suas amigas, seus amigos já tinham já terminado todo o processo e era turma nova, né? Professores novos. E aí no primeiro dia de aula ela era muito bonita, a Marcela era muito bonita, sexy, né? Um corpo elegante e tal. E ela chamava a atenção dos rapazes. Então, e ela gostava muito de namorar, mas ela falou assim: não, agora eu preciso me controlar, eu tenho que estudar, eu tenho que terminar. E ela focou então em estudar. Mas aquela coisa de paquerar estava ainda dentro dela. E no primeiro dia de aula, né, teve os professores ali. E entre os professores tinha o professor de matemática, que era um gato, era um professor lindo. E a matéria que ela era mais assim reprovada era matemática. E aí, o que ela faria agora que ela não estava nem conseguindo se concentrar na primeira aula, imagine nas outras aulas com esse professor. O professor se chamava André e ela: não, eu vou conseguir, eu vou parar com isso. E chegou no professor falando que era muito ruim em matemática, sempre repetia na matéria, mas já sem ter muitas intenções, já paquerando o professor. Bem, o professor também era um professor jovem, né, galanteador, e ela era uma garota muito bonita, começou a flertar, né, com ela, com a Marcele. Nas aulas, nas provas, ele olhava para ela, não tirava os olhos dela. Quando terminava a aula, ele chamava ela, né, para conversar, tudo. E ela ficou encantada e ela ficou apaixonada pelo professor e não resistiu e caiu na tentação. E então eles começaram a se encontrar na sala dos professores, depois do recreio, que todo mundo entrava para a sala de aula, eles achavam um cantinho lá na secretaria e eles ficavam juntos. E ela sempre queria ter aula, assim, marcava aula particular com ele e ele ia. E na verdade ela se envolveu com ele, ela não conseguiu seguir a meta que ela queria. E um certo dia o diretor pegou os dois em flagrante ali. E aí deu ruim, né? O diretor chamou ele, chamou ela, conversou, falou que teria que expulsar até os dois, né? Tanto o professor, que não poderia estar se envolvendo com alunos, e tanto ela, que era aluna, que também não poderia estar se envolvendo com o professor. Eu sei que o professor conversou, pediu, por favor, que desse uma chance, né? Que ele ia parar com aquilo. E aí ele se afastou dela, o diretor não expulsou ninguém, mas falou se visse alguma coisa entre eles ainda, e aí sim
ia ter a expulsão e que ele achou melhor então só conversar com os dois, mas não era para ter mais ligação em nada. E ela ficou super apaixonada, né? Marcele super apaixonada. E ela falou assim: por que eu tenho que desistir dele? A gente pode se encontrar fora da escola, não precisa ser na escola. Só que ele não queria mais. Ele ficou com medo de perder o emprego e era a profissão que ele gostava. E ele falou assim: não, não quero mais. Acabou o clima, perdeu o clima, era bom aqui dentro da escola, fora já não tem muita graça. E ela ficou muito decepcionada, né? Porque então ele queria só ficar com ela ali, nos escurinhos, nos escondidinhos. E quando ela disse pra ele: vamos namorar, vamos se encontrar, né? Fora da escola, pra não ter problema, né? Pra fazer uma coisa certa, não uma coisa assim, atrás das cortinas, no escuro, né? E ele não, ele disse: não, não vai dar certo, o clima já acabou e eu não quero mais. E não insista, eu vou pedir até para mudar de classe, não vou mais dar aula na sua classe para não ter que ver você todo dia. E assim ele fez, ele mudou de classe, de horário. E ela percebeu que ele só queria curtir mesmo e ela ficou apaixonada a ver navios, né? Ela disse: como eu fui burra novamente de me entregar, né? Eu disse a mim mesma que eu ia estudar, ia voltar a estudar sem ter essas recaídas de namorinho aqui, namorinho ali, perder aula e tal. E ela perdeu, né? Perdeu praticamente o ano aí novamente, mas ela também aprendeu a lição. Aí no outro ano ela fez tudo certinho, ela conseguiu terminar, mas ela bobeou e caiu numa cilada do professor de matemática que só quis curtir o momento e ela perdeu o ano todo. E que isso sirva de lição, né, para todas as pessoas que estudam, vão para a escola e querem namorar, e isso não dá muito certo. Não é compatível, né? Você ter um namorado na escola, tudo bem, mas você namorar entre os intervalos, você perde o foco e principalmente namorar um professor, eu acredito que é pior ainda, porque você perde mais o foco. É difícil de comentar, né? Porque a paixão é uma coisa avassaladora, né? Você se apaixona, você às vezes se apaixona, você não escolhe por quem se apaixona e você somente se apaixona. Mas tem que tomar cuidado, prestar atenção para não cair nessas ciladas. E aí, o que vocês acharam dessa história? Deixa aí nos comentários. Já passou por isso na época que você estudava? Já teve uma recaída assim com o professor bonitão? Se não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo e até a próxima história.